Olá, eu me chamo Izzy Madalena, sou pedagoga pela Unilab, mestranda em Educação pela UFSC e tenho me articulado no Núcleo AIA, Aquilombamento de Intelectualidades Afrotranscentradas, e a gente tem atuado ali na UFSC enquanto local de resistência nesses tempos de pandemia, né? E aí eu gostaria de iniciar agradecendo o espaço, né? Parabenizar a organização da Simone, né? A organização da Semana Universitária da Unilab, né? E hoje eu vim aqui apresentar no nono encontro de iniciação científica da Semana Universitária, né, o projeto de pesquisa discutindo gênero e sexualidades, traduções e trajetórias queer no eixo sul-sul, que foi um projeto coordenado pela professora Caterina Alessandra Ré, né, doutora em filosofia, né, líder do FEMPOS, da Unilab. Né. Eu vou falando e olhando para cá para baixo porque é onde está o slide, daí eu vou acompanhando e vou conversando com vocês, tá? É, Em termos de introdução, eu acho que é importante a gente trazer aqui a noção de que esse é um projeto vinculado à área da filosofia, porém a gente compreende que aborda temáticas de forma transversal, né, pelas humanidades, então é um projeto que contribui para os estudos de gênero, para os estudos pós-coloniais, os estudos das teorias feministas e estudos queers, né, de modo geral. E a gente tem compreendido, por meio desse projeto, é, que visava, nesse sentido, compreender, né, as discussões de gênero e sexualidades nesse sul global. Né? Por exemplo, a gente vinha pesquisando uma pesquisa bibliográfica né, e esse projeto foi realizado em 2019 e a gente vinha pesquisando há cerca de 2 anos, fazendo um mapeamento sobre as questões de gênero e sexualidade no contexto africano e brasileiro, né, que nos interessava naquele momento, né, pensando, né, necessariamente as questões queers, né, desse sul global, desse sul-sul global, né, e aí a academia, a gente tem compreendido que na academia brasileira, né, o termo queer ele tem sido apropriado, né, mas ele sofre torções no seu ato de tradução e, portanto, na sua chegada no contexto sul. Né? Porém, há um discurso da teoria queer, né, que é colocado como centralidade das discussões queer, né, que no caso seria as discussões dos sujeitos dos países do norte, né, compreendendo os Estados Unidos, compreendendo a Europa de modo geral, né, e aí nesse projeto a gente busca trazer outras narrativas, outras concepções de corpos e de construções identitárias a partir de um queer que não é desse norte global, mas sim de um contexto africano, né, que nesse caso, durante 2 anos a gente conseguiu mapear, né, produções de ativistas e militantes queers africanos e africanas e africanos, né? E a gente fez um mapeamento de 3 documentos que nos couberam análises aprofundadas, né? Que é o Queer African Reader e o Reclaiming Africa e também o Queer in Africa, né? Que são textos, né? São coletâneas produzidas por ativistas, militantes e acadêmicas e acadêmicos e acadêmicos desse contexto africano. Né? Em relação à metodologia, bem, a gente seguiu os passos, né, da pesquisa bibliográfica nesse sentido. É um procedimento metodológico centrado na leitura e na compreensão dos documentos, então haviam etapas que a gente ia seguindo. Né? Primeiro a gente buscou mapear essa coletânea, mapear os textos produzidos por pessoas queers em contextos africanos. Né? Então selecionamos o material, posteriormente nós analisamos esse material, depois traduzimos esse material e por fim revisamos o material. Né? Uma coisa importante a ser comentada em relação à metodologia do projeto é que a gente conseguiu construir espaços de aprendizagens,
né, onde a gente chamava também de grupos de leitura, tradução e discussões que aconteciam com frequências semanais, né? Uma outra coisa muito importante que favoreceu a execução desse projeto foi a construção do espaço onde a gente chamava de ateliê de traduções, onde a gente se reunia, né, para estar fazendo essas traduções, discussões desses textos, né, e a gente deixava isso de forma bem aberta para toda a universidade, né, para toda a comunidade da universidade e de modo geral, né, onde a gente ia discutir essas questões, né, então a gente construía também a eventos, né, durante a execução do projeto. Em relação aos resultados e discussões, eu acho importante a gente trazer aqui a demanda apresentada nesses documentos que foram analisados por a gente, né? Então a gente estivemos ao longo desse projeto, eu na época era bolsista desse projeto pela FAPESB, né? A professora Caterina coordenava o projeto e a gente esteve ocupando alguns espaços para estar discutindo sobre aquilo que a gente estava produzindo nesse projeto. Então a gente esteve presente ali com uma comunicação oral no 9º Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade Sexual e de Gênero, no caso da ABE, né? A SINABE enquanto evento, que é a Associação Brasileira de Estudos na Homocultura. E a gente, naquele momento do evento, a gente discutia uma temática que era intitulada Diversidade Sexual, Homofobia e Debate sobre a Teoria Queer em Contextos Africanos, né? Naquele momento era um primeiro mapeamento. E desse projeto supracitado, a gente tem a construção desse primeiro livro do grupo FEMPOS, onde a gente traz as traduções e um pouco das discussões, né, sobre o projeto. Né? É evidente para a gente que há uma agenda específica dos movimentos do Sul global, né? E essas agendas, tanto do contexto africano, tanto do contexto brasileiro, por vezes não são respeitadas. Né? E aqui eu quero trazer como centralidade a realidade africana, que é a que convém ao projeto necessariamente, que a gente deu centralidade a essas questões. Né? Então, para além de trazer a existência desses sujeitos queers do contexto africano, a gente também desejava compreender os modos de resistência, né? Então esses textos, esses documentos, né, nos mostram necessariamente como há uma agenda, né, LGBTQI do contexto africano, né, como há esses processos de resistência, construção de identidade, né, fala sobre afeto também, sobre essas políticas de afeto, sobre as políticas de cidadania que é preciso ser construída nesse sentido. Né? Então, de fato, a tentativa dessas discussões é evidenciar o potencial humano, né, sobretudo cidadão, de sujeitos que estão tendo seus direitos universais e individuais atingidos, né, por discriminação, por eixos de discriminação, principalmente oriundos do Estado. Né? Eu acho que essa é uma discussão central, né, também para nesses documentos que a gente pôde analisar. É claro que tem uma discussão atrelada a isso, né, pautada ali nessas discussões e trazemos como resultados, que é essa fuga, né, dessa imagem homogênea que se tem do contexto africano. Né? E aí é uma disputa muito grande de narrativas, porque por um lado confere às ONGs globais a interferência, né, em relação a sujeitos africanos, e por um outro lado a gente tem uma concepção também, né, local baseada em fundamentalismo religioso, que também incide sobre o preconceito do sujeito LGBTQI do contexto africano. Se por um lado retira essa agenda do movimento local e esse protagonismo desses sujeitos resistentes e existentes, por um outro retira a possibilidade de assumir-se enquanto sujeito, né, oriundo de um território, de uma identidade possível a ser construída num território africano, que são as identidades LGBTQIs desse contexto. Né? Então é importante também a gente lembrar dessa retratação
que essas coletâneas trazem como urgente para a garantia da cidadania LGBTQI do contexto africano, né? Em relação ainda às discussões desse projeto, a gente percebe também a denúncia muito presente, né? Então, é uma coletânea que traz narrativas potentes, né? Narrativas que desconstroem ideias cristalizadas em nossa sociedade, né? Inferiorizantes em relação ao sujeito queer africano, que na verdade, por vezes, é colocado como inexistente nesse contexto, né? Justamente por uma questão da racialização desses corpos queers, que está ligado diretamente a um eixo estrutural global, que é o racismo, né? E que nos retira, enquanto sujeitos negros, né, desse local de existência em dissidência das normas de gênero, de raça e de classe, né? Em relação ainda aos resultados e discussões desse projeto de pesquisa, juntamente com um outro projeto de pesquisa que trabalhou junto, também orientado pela professora Caterina Ré, a gente teve o lançamento desse outro livro, que por sua vez foi organizado pelo João Bosco, bolsista do outro projeto de pesquisa, a Ana Barbosa, né, que também esteve atuando nessa organização desse livro, e a professora Caterina Ré. E nele a gente traz os resultados e as discussões, né, desse projeto de pesquisa e de um outro projeto muito parceiro, também orientado pela professora Caterina, como já disse. Então a gente tem necessariamente resultados que visam contribuir, né, e aí eu já vou indo me encaminhando para as conclusões, né, dessa apresentação. A gente tem necessariamente um projeto que contribui de forma muito potente para o fortalecimento das missões da Unilab também, né? Ao pensar aí a disseminação desse conhecimento produzido entre povos, né? E ao mesmo tempo a construção de outras narrativas sobre nós mesmos, né? Então, de fato, é um projeto que contribui, né, bastante, que contribuiu bastante para visibilizar todo esse processo de resistência, de existência de sujeitos queers do contexto africano. E aí eu gostaria de pontuar que essa contribuição vai para sujeitas e sujeitos e sujeitos africanas, africanes e africanos, tanto do contexto continental, tanto também de nós do contexto é, diaspórico, né? Então, caminhando necessariamente para as conclusões, eu acho importante a gente trazer a necessidade desse reconhecimento, do reconhecimento da cidadania, da humanidade, de sujeitos, sujeitas e sujeitos, mas, sobretudo, a importância também de um projeto de mapeamento, né, que nos fornece traduções de discussões, de narrativas, de retratações que ainda são tapadas pelas lentes coloniais, que ainda são esquecidas e invisibilizadas enquanto sujeitos de direitos. Né? E de quais direitos estamos falando quando se é negado a própria existência, a própria vida? Né? Então é importante a gente trazer, enunciar o potencial de agenciamento, é importante a gente trazer uma noção de resistência, né? Mas também de uma realidade social que é de estruturalmente sistemática contra as nossas vidas. Né? Então, de fato, enquanto bolsista do projeto em 2019, eu gostaria de estar aqui também agradecendo, né, a todas as pessoas que estiveram envolvidas. Então, agradecer ao João Bosco, agradecer à professora Caterina Rea pela coordenação do projeto extremamente próspero, a própria Ana, né, e nessa relação a gente vai construindo uma relação de afeto e de solidariedade que nos possibilita um crescimento profissional e aprendizagens nesse sentido, né? Então eu sou muitíssima grata por um projeto que foi financiado pela FAPESB, né? Gratíssima também por todo o apoio da equipe técnica, de bolsistas da Unilab, né? De fato é agradecer. Temos aqui as referências, né? Desse projeto e acho que vou ficando por aqui.
Muito obrigada a todos, a todas e a todos. E tamo juntos. Gostaria, desculpa, diante de finalizar, de deixar registrado, né, nesse documento que aqui construo, que estamos enfrentando, nesse sentido, um isolamento social, que é inclusive tema dessa semana universitária, né, pensar ali a universidade nesses tempos de isolamento social. E gostaria de trazer uma discussão que é pouco pautada ainda, mas que ao mesmo tempo é necessário a gente estar pensando sobre essa crise que assola o mundo, né, que é uma crise sanitária, né, que acirra as desigualdades sociais, né, ao passo que coloca minorias políticas em contextos de maior vulnerabilidade social, socioeconômica, né? Onde, por exemplo, no contexto brasileiro, a gente tem um maior número de assassinatos de pessoas trans, né? E a gente tem hoje, nessa crise sanitária no nosso país, né, também, junto a isso, aliado às desgraças desse país, a gente ainda tem uma crise que é política, né? Então a gente está enfrentando nesse momento, estamos vivendo nesse momento no Brasil com mais de 430 mil mortos por Covid-19 e a gente não pode esquecer que muito disso se dá devido a uma má gestão pública do governo nacional. Eu acho que é importante estar mencionando isso e que não foram dadas saídas, né? Não foram reconhecidos nessa política negacionista que se tem nesse governo, não há um reconhecimento das políticas específicas emergentes para populações vulnerabilizadas. Então, a população trans do Brasil não teve, não está tendo acesso a uma política específica, sendo que nós, travestis negras, somos 90% das que ocupamos o espaço da prostituição. Né? Estamos em 90% inseridas no mercado de trabalho da prostituição sexual. E não há aqui um discurso moralista, muito pelo contrário. Há necessidade de um reconhecimento de uma profissão, de uma formalização de uma profissão e, portanto, a garantia de direito de profissionais, mas, sobretudo, é necessário que outros mercados abram as portas para as pessoas trans. E isso a gente amplia aqui as realidades no contexto africano, mas sobretudo para africanas e africanas e africanos em contextos continentais e diaspóricos. Né? Evidentemente que gostaria de trazer também de que na realidade africana a Covid-19 não afeta em número de mortes tal qual afeta em excesso no Brasil, né? Então, isso é algo que é importante a gente lembrar, porque na visão reducionista e homogeneizadora, a gente sempre coloca a África como um local de desgraças, né? E nesse momento a gente tem sobressaindo uma realidade brasileira, né? A gente tem sobressaído a um negacionismo que é da ciência, então é muito importante a gente estar ocupando esse espaço aqui na Semana Universitária. Novamente,